Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje, eu quero contar para vocês, compartilhar um pouco do meu testemunho de como eu descobri o meu chamado profético e como eu entendi meu propósito de vida, o meu chamado em Deus. Como que eu descobri isso, como que foi, como Deus desenrolou isso na minha vida. Só que antes, eu quero ler um versículo que se encontra em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, que Deus ele diz assim para Jeremias: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te separei, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. A gente vê que neste versículo Deus está esclarecendo para Jeremias o chamado profético de Jeremias. Deus está dizendo para Jeremias que antes que ele fosse formado no ventre da mãe dele, ele já havia sido separado para ser profeta. Os judeus, a tradição judaica diz assim que todo ser humano, quando nasce, quando vem para a terra, este já nasce com uma missão, já nasce com um propósito de vida. Nenhum ser humano vem por obra do acaso. Só que no decorrer da sua vida, da sua caminhada, é responsabilidade do ser humano descobrir qual é o seu propósito, qual é a sua missão aqui na Terra. Pois bem, e eu quero, como eu já disse, eu vou contar para vocês como que foi que eu descobri o meu chamado profético e como que Deus revelou isso para mim, aonde tudo isso começou. Alguns vídeos anteriores eu conto um pouco do meu testemunho, meu nascimento, que eu fiquei 40 dias na UTI. Talvez, se você não assistiu, procure o vídeo que está escrito assim: Deus ainda faz milagre. Lá eu conto o meu testemunho do meu nascimento, período, uma parte da minha infância. Mas o que aconteceu? Nesse período dos 40 dias que eu fiquei na UTI, internado, porque tive muitas complicações no meu nascimento, fiquei doente, a minha mãe, vendo a minha situação, ela resolveu fazer uma oração a Deus. E ali no hospital ela dobra o joelho e ela me entrega ao Senhor. E ela diz para Deus assim: se fosse para mim ficar, era para Deus me tirar da UTI, me tirar daquela situação que eu estava, mas que Deus me fizesse ser um homem de Deus. E se não fosse para ser, era para Deus me recolher, para Deus me levar. Mas Deus, em sua graça e misericórdia, me curou, me tirou da UTI. Só que como a minha família, na época, né, minha mãe, meu pai, eles eram católicos, então por costume me pegaram e me levaram para a igreja católica para ser batizado. E o padre que me batizou, ele fazia parte, ou não sei se ele ainda faz, mas na época ele fazia parte da renovação carismática. E os irmãos católicos da renovação carismática, eles creem no batismo com o Espírito Santo, eles buscam, né, o sobrenatural de Deus, eles creem em profecia, eles creem nos milagres, né, oram por cura, por milagre, expulsam demônios, profetizam. Né. São uns irmãos que buscam o enchimento do Espírito Santo. Né. Lembrando que Deus não é pentecostal, nem batista, nem presbiteriano, e nem católico. O mover do Espírito Santo não está preso a isso. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Então o que aconteceu? Meus pais me levaram para ser batizado na igreja católica e segundo meus avós e meus pais, que quando esse padre ele me batiza, ele falou: olha, eu vou fazer um negócio diferente aqui. Eu vou consagrar esse menino a Deus.
porque, segundo o padre, ele teve uma visão. E nessa visão, ele disse assim, olha, esse menino tem uma missão muito grande para fazer aqui na terra para Deus. Esse menino vai ser profeta de Deus. Deus vai usar esse menino. Aliás, esse bebê, porque eu era um bebê. E então, já desde criança, eu comecei a receber algumas palavras proféticas. Só que meus pais não entendiam muito bem a respeito disso, meus avós também não. E até minha avó disse assim, eu lembro quando você era nenê, né, a nossa comunidade, a comunidade católica, todo mundo, né, conhecia você como esse menino aí vai ser profeta. E no decorrer da minha infância, minha mãe também conta, aí foi aquilo. Meus pais se converteram ao Senhor depois de alguns anos, quando eu tinha meus 5 anos de idade. Eu me lembro muito bem que nós íamos para o monte orar. E desde criança, eu já comecei a receber algumas palavras proféticas. Alguns irmãos chegavam até a minha mãe e diziam assim, olha, Deus vai usar o Lucas. Ele será profeta de Deus. Deus vai usar ele. Então, desde criança, eu comecei a receber algumas palavras proféticas. Mas quando foi que eu descobri isso? Porque até então eu não tinha conhecimento disso. Eu não me lembro de meus pais chegar em mim e falar assim, olha, Deus falou conosco ao seu respeito, Deus disse que Ele vai te usar como profeta, etc. Não me recordo disso. Mas eu me recordo muito bem de meus pais me ensinar a orar, me ensinar a palavra. Então, desde criança, eu cresci se envolvendo com as coisas de Deus. E desde criança eu comecei a ter experiência com o sobrenatural. Com 5 anos de idade, eu tive a minha primeira experiência com o mundo espiritual. Eu fui visitado numa madrugada, mas não foi por Deus nem por anjo, foi por demônio. Essa foi a minha primeira experiência. Eu tinha 5 anos de idade, eu não me esqueço. Foi uma experiência horrível. Foi muito ruim, foi tão ruim, para você ter uma noção. Hoje, quando eu lembro, eu dou risada, né? Mas devido à experiência, porque eu sentia a presença do maligno, eu sentia alguém me tocar, eu fiquei com tanto medo que eu comecei a urinar na minha cama. E todas as noites eu levantava e eu ia para o banheiro. E naquele dia, eu levantei e eu senti algo diferente. E eu fui até a porta para abrir a porta, eu não conseguia abrir a porta. Eu procurava a luz, eu não achava a luz para acender. Eu gritava, eu chamava meu pai, chamava minha mãe, mas ninguém me ouvia. E eu comecei a sentir aquela presença maligna, horrível. Eu fiquei com tanto medo que eu me veio para calça, né? Hoje eu lembro, eu dou risada, mas foi a minha primeira experiência, né, com o mundo espiritual. Foi quando eu comecei a perceber que existia um outro mundo, existia uma realidade espiritual. Depois, não só dessa, mas conforme o tempo foi passando, eu fui tendo outras experiências. E uma que me marcou muito também foi quando eu tinha por volta dos meus 10 anos. Eu morava na cidade de Jaú, né? Eu saí daqui de Botucatu com meus pais, nós fomos embora para uma outra cidade. E eu me lembro que numa madrugada, numa noite, eu dormi. E aí eu fui acordado pela minha irmã. A minha irmã me acordou chorando, em pranto. E ela disse assim, Lucas, acorda, acorda. Aí eu acordei, nós estávamos sozinhos em casa. Naquela noite meus pais haviam saído para um compromisso
E eles falaram pra gente, ó, a gente vai sair, mas vocês ficam aqui em casa, ficam quietinhos, que o pai com a mãe já volta, né? E naquela noite, como aconteceu, eu fui dormir cedo e a minha irmã veio e me acordou, chorando, e ela disse assim, Lucas, escuta, nós morávamos numa casa grande, e eu me recordo que havia sala, e da sala dava um corredor, e depois dava assim para o nosso quarto. E aquele dia eu tinha dormido na sala, eu tinha costume de dormir na sala. E a minha irmã estava no quarto dela, e ela veio correndo até a mim, me acordou, e ela disse, escuta. E quando ela disse, escuta, eu escutei no corredor da nossa casa, havia alguém marchando mesmo, sabe? E marchava forte, o som tremia, aquilo me arrepiou inteirinho. Na hora eu percebi, como eu já tinha tido algumas experiências com demônio, na hora eu já percebi que era um demônio. Estava dentro de casa. A gente não via, mas nós sentíamos a presença e nós ouvíamos o passo do Satanás, do capeta. E começou a marchar. E cada vez que ele marchava, o barulho ia ficando mais forte, né? A pisada, a marcha ia ficando mais forte. Meu coração disparou e a minha irmã chorava, porque era muito real, E eu me lembro que naquele dia a primeira coisa que eu lembrei foi fazer uma oração. E eu comecei a orar. Quando eu comecei a orar, aquele barulho parou. Aí eu fui, dei uma olhada assim no corredor para ver se tinha alguém, porque afinal de contas só estava eu com a minha irmã e tinha uma amiga dela junto. Havia uma amiga da minha irmã junto, uma moça. Mas na verdade, minha irmã era uma menina, eu tinha meus 10 anos, a minha irmã devia ter uns 8 anos, e ela estava lá com uma amiguinha dela. E a menina também estava em pranto, estava chorando, de medo, porque estava ouvindo aquele barulho. E quando eu fiz aquela oração assim, orei, e aquele barulho parou. Mas depois de alguns minutos, meus pais chegaram, daí, meu Deus, foi aquela choradeira. Então, a minha infância foi muito marcada pela realidade sobrenatural. Mas, voltamos para o ponto. Normalmente, só para lembrar vocês que assim, normalmente quem tem chamado profético, quem tem um chamado profético da parte de Deus, já logo no início, esse chamado começa a se evidenciar, começa a acontecer algumas experiências sobrenaturais, você percebe que existe um chamado de Deus sobre uma pessoa. Infelizmente, Satanás ele se levanta de forma terrível contra quem tem um chamado de Deus. E aí o que aconteceu? Com 12 anos de idade eu fui batizado com o Espírito Santo, como eu já contei a minha experiência. E eu comecei a ler a palavra, o Espírito Santo começou a me ensinar com clareza a palavra, eu tive um entendimento da palavra de Deus, eu recebi esse entendimento, comecei a profetizar com 12 anos de idade. Só que eu ainda não tinha um conhecimento do meu chamado, eu não entendia, não tinha esse conhecimento. Então, com 15 anos, um amigo me chamou para ir num culto. E houve um período da minha vida que eu fiquei sem ir para a igreja. Dos meus 13 até os 15 anos, eu fiquei sem ir para a igreja, porque meus pais haviam se separado, se divorciado. Foi um período muito difícil para mim, eu sofri muito. E por vergonha da situação, como meus pais frequentavam a igreja, e aí se separaram, se divorciaram, eu fiquei com tanta vergonha que falei assim, nossa, eu não vou mais para a igreja,
porque meu pai se divorciou, eu tinha acabado de ser batizado com o Espírito Santo. Foi assim, uma experiência difícil para mim, me trouxe muita confusão, muita mágoa, muito trauma, assim. Mas graças a Deus, Deus me curou de tudo isso. Você que é pai, você que é mãe, que está me ouvindo e tem filho, pense bem antes de se separar. Então, valorize o casamento, valorize o matrimônio, né? Dê valor para a família que você tem. Mas aí, nos meus 15 anos, esse amigo me convidou para ir para um culto. E eu fui. Eu expliquei para ele que eu estava com vergonha. Eu carregava aquele trauma, assim. Eu falava, eu não vou para a igreja, porque meus pais se separaram e eu tenho vergonha de ir para a igreja. E aí eu expliquei para ele, e ele me falou assim, olha, calma, eu vou levar você numa igreja onde ninguém te conhece. Lá ninguém sabe da sua história, ninguém sabe nada de você. Mas vamos lá, vamos comigo, vamos no culto. Aí eu falei, vamos. Então aquele dia eu me arrumei e fui. E eu fui numa Assembleia de Deus. Era uma igreja pequena, mas uma igreja cheia do poder, cheia da graça, da unção de Deus. O pastor daquela igreja, ele não sabia ler direito, ele era analfabeto. Mas pensa num homem cheio do Espírito Santo, um homem que tinha uma unção profética, um dom profético sobrenatural. Eu me lembro que depois eu comecei a frequentar o culto e ele orava, pessoas caíam endemoniadas no chão, pessoas eram libertas, pessoas eram curadas, e Deus usava muito ele. E para vocês começarem a entender, quando eu fui nesse culto, eu senti muita presença de Deus. Eu senti muito. Foi algo muito forte, Deus me renovou naquele dia. E esse pastor, ele me chamou até a frente. Ele apontou para mim e disse assim, jovem, vem aqui à frente. E eu fui no altar. Quando eu cheguei no altar, ele impôs as mãos sobre mim e ele disse assim, jovem, Deus te escolheu, Deus te chamou para ser profeta. Deus vai te levantar na terra. Para tu saber que Deus fala contigo, as tuas mãos vão pegar fogo e os teus pés vão pegar fogo. Deus está liberando o dom do Espírito Santo sobre a tua vida. Ele falou, receba agora. Quando ele disse receba agora, a minha mão começou literalmente a pegar fogo. As minhas duas mãos começou a queimar, o meu pé começou a queimar. E pela primeira vez, depois do meu batismo com o Espírito Santo, aí passei todo esse período sem ir para a igreja, eu fui renovado, eu pulei na presença de Deus, e a mão queimando, os pés queimando, eu comecei a sapatear, e as minhas pernas bambearam, eu me segurei para não cair, porque era um pouco novo para mim tudo aquilo, mas Deus a partir dali começou a falar comigo através, né, de profeta, e eu comecei a ter entendimento, o conhecimento do meu chamado. Tudo começou aí. E desde então, não parou mais. Aonde eu ia numa igreja, fazia uma visita, Deus usava profeta. Moço, fica de pé. E eu ficava de pé. Assim diz o Senhor, eu te chamei para ser profeta. Tu és meu escolhido, eu vou te usar na face da terra. E aonde eu ia, todas as igrejas que eu visitava, a impressão que eu tinha era que parecia que Deus me perseguia, porque aonde eu ia, Deus falava comigo. Aonde eu ia, até os irmãos que me acompanhavam diziam assim, rapaz, Deus gosta de falar com você. Aonde a gente vai, Deus usa alguém para falar com você. E até hoje é assim, até hoje. Do meu 15 anos para cá, isso não mudou, isso não parou. Inclusive, como vocês podem ver, tem vídeos recentes, vídeo de 1 ano atrás, Deus usando o pastor Roberto Ruiz, que é um dos maiores profetas do Brasil,
né, um dos maiores profetas da atualidade. Ele eu tenho como meu pai espiritual, né? Não só ele, mas o profeta Rubem Gabriel, o pastor Osiel Peçanha, que é profeta de Deus, liberou profecia sobre a minha vida. Ou seja, a profecia que foram liberadas sobre a minha vida, revelações, todas elas se